É isso aí, legal? Abra a tua Bíblia então em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 tem sido o nosso texto base porque eu estou falando sobre o caminho da vitória. Se você está aqui pela primeira vez nessa noite, eu venho falando isso em série de mensagem, então depois você pode ouvir lá no Exerça a Sua Fé. Mas essa passagem ela é muito maravilhosa, porque o autor ao livro aos Hebreus vem contando toda a trajetória, desde o capítulo 10, capítulo 11, o capítulo 10, 9 e 10, falando sobre a obra de Jesus, a redenção definitiva, eterna, uma obra de um único sacrifício, trazendo, óbvio, vida eterna, mudança, nova criatura, e depois vem trazendo o exemplo dos homens que viveram por fé, com base nisso. É a história de Hebreus capítulo 11, que nós conhecemos como os heróis da fé. E nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Nós vivemos por fé, diga aleluia. Nesse mundo doido, nós cremos em Deus. E vivemos de acordo com essa palavra. Só que quando chega no capítulo 12, eu tenho ido com vocês, e aqui dá umas dicas, né? O autor ao livro aos Hebreus dá uma dica muito legal, para nós caminharmos nessa jornada, que não é uma jornada, eu venho dizendo para vocês, para a vitória. É uma jornada que nós já partimos da vitória. É uma jornada vencedora, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. É óbvio que nós temos que cada vez mais ter ciência e entendimento de verdades no nosso coração, para nós andarmos em vitória. Mas do ponto de vista por natureza, como eu vim falando com vocês, nós somos vencedores. Você nasceu da vitória de Jesus, diga aleluia. Então, peraí. Então, agora essa nossa jornada, eu não vou chegar lá. Não, nós já estamos aqui e nós vamos ver Deus cumprir o seu propósito. E é óbvio que nós temos que estar preparados para isso. E aqui em Hebreus 12 dá um pouquinho disso. Eu leio com vocês então. Portanto, óbvio, depois de ler o capítulo 11, os outros capítulos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, Hebreus 12, 1, desembaraçando, e agora veja, ele diz assim, desembaraçando de todo o peso, eu estou nisso aí ainda, não que eu estou embaraçado, nós estamos falando sobre isso, desembaraçando de todo o peso. Depois, número 2, do pecado que tenazmente nos assedia. Ela não está declarando que nós somos escravos do pecado, diga aleluia. Eu e você, por nova criatura, por natureza, somos libertos. Então veja, e outra coisa, ele disse assim, Elinho, corre com perseverança, cara. Grifa essa palavra aí, perseverança. Meu Deus. A carreira que nos está proposta. E de que maneira? Olhando, outra coisa, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Então esses pontos aqui, eles são simples para nós entendermos isso que eu venho falando com vocês. Falando sobre o caminho da vitória, já lemos esse versículo. Deus criou o homem na condição de vencedores. Eu venho falando de alguns pesos, e os pesos, como eu falei, nada mais são do que situações de ignorância. Situações onde eu não tenho a mentalidade do reino, ainda não há verdades instaladas no meu coração. São pesos. A ignorância é um peso. Me arrasta, me prende. E dia após dia, Deus vai descortinando a sua verdade no nosso espírito em relação às áreas, em como nós nos posicionarmos, a termos sabedoria diante das situações, para a gente não ficar agarrado aos pesos. Eu compartilhei um primeiro dizendo que um primeiro é não compreender que a verdadeira fé tem base unicamente no que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer é tudo que você tem e eu também. Pastor, mas eu estou sentindo uma opção de coisa. Rapaz, vai continuar sentindo. Mas eu estou sentindo que... Então, com base no sentimento ou qualquer outra coisa, a pessoa acaba tomando decisões. Eu falei amplamente sobre isso, para depois você pode ver. E até eu tinha dito sobre isso. É um erro tirar conclusões a respeito de Deus pela lógica ou pelo sentimento de uma experiência ou qualquer coisa que está acontecendo comigo. Não faça isso. Ok? Se Deus disse, está dito. É a verdade.
Tanto é verdade que o capítulo 53, que fala da redenção, da transformação do homem, o próprio profeta já começa: Senhor, quem é que creu na minha pregação? Quem creu nessa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então, é uma questão de crença naquilo que está escrito. Diga aleluia. Depois eu falei contigo sobre o segundo peso. É não compreender que fé e paciência caminham juntas. E o segredo é o seguinte: está disposto a crer para a eternidade? Perdão. Porque se eu estou disposto a crer até terça-feira ao meio-dia, e se não chegar a resposta, eu vou ficar injuriado, vou bater o pé, vou ficar... não vai dar certo, gente. Mas se nós abraçamos uma verdade, e nós ficamos com ela de maneira contínua, hoje, amanhã e depois, aí está a tua vitória, diga aleluia. Tá certo? Eu falei sobre isso com vocês, que fé e paciência são forças espirituais que se interagem para a vitória. Então não dá para remar só um remo desse barco, e eu comentei sobre isso. Falei com vocês recentemente sobre o terceiro peso e falei assim: olha, pelo menos eu percebo que esses 3 aí estão legais, a gente podia falar de mais coisas. Mas essa semana o Espírito Santo me falou de mais um que hoje eu compartilho contigo. E você tem que deixar isso aí muito claro na tua vida. Mas o terceiro foi isso: é não compreender que sem renovação da nossa mente com a verdade não há vitória. E hoje pela manhã, quem esteve aqui, eu falei sobre a contaminação constante de ideias, pensamentos, sugestões das trevas na nossa mente, justamente para que eu não enxergue a liberdade desse livro, dessa verdade, da qual eu já estou inserido, você como novas criaturas, diga aleluia. Se alguém chega para mim e diz assim: poxa, mas eu sou nova criatura, um dia eu serei liberto. Cara, você não entendeu nada. Escuta, você já é livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aliás, está escrito assim: aonde está o Espírito do Senhor, aí há cativeiro, amém? Não! Aonde está o Espírito, pastor, maluco? Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só que a gente tira tanta conclusão fora da palavra que a gente acaba ficando confuso. Então hoje pela manhã eu disse algo. Se você está aqui, eu quero repetir, ou se você não ouviu, bota isso no teu coração. Não diga que você tem problema. E também não diga que você é o problema. Porque aquilo que eu digo, eu estou crendo. E acaba se instalando na minha vida. Não, mas não, então eu vou ser o cara mais calado da face da terra. É melhor ficar calado do que falar bobagem. É melhor ficar calado e inserir verdades para que eu declare as verdades, porque esse é o segredo. Plantar vitória com base no que Deus disse em promessa é justamente no dia que eu estou enfrentando uma porção de problemas. E declarar que esse livro é vitorioso na minha vida, diga aleluia. Pois é, declarações de fé com base na palavra. Então eu tinha falado que toda a nossa expressão de ser, o retrato negativo está na nossa mente. Você é, escreve no teu caderno aí, aquilo que você pensa que você é. Se eu penso que eu sou um fracassado, eu sou. Se eu penso que eu sou um derrotado, eu sou. Se eu penso que eu não consigo, eu não vou conseguir. Se eu penso... Então a gente vai sendo contaminado, como eu disse de manhã, se você não esteve aqui, assista lá. Nós vamos sendo contaminados por ideias, sugestões contrárias à verdade, que o inferno ele lança sobre a tua vida e a minha. Eu não vou abraçar. Eu vou abraçar aquilo que Deus fez na minha vida. Nova criatura, filho do Deus Altíssimo, tem a natureza do meu Pai. Eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. A Bíblia declara. Esse é um assunto maravilhoso, renovação da mente. Você sabe que ainda acontece isso no meio da igreja do Senhor, mas você já está sendo treinado, você está aprendendo. A pessoa ela dá mais crédito ao que sente, aquilo que está vendo, do que o que Deus diz. Enquanto eu não sair dessa posição do que eu estou vendo ou sentindo, e abraçar, e ter um posicionamento com base na verdade, eu não estou entendendo o que é fé. Abra lá rapidinho, 2 Coríntios 5, 7. Eu percebo que eu preciso dizer isso para você. O Espírito Santo está ajeitando algo aí dentro de você, ele está dando um ajuste fino. 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz: visto que andamos por fé, e não pelo que... Paulo faz uma separação nesse verso, gente, do homem natural, 2 Coríntios 5, 7, não é isso não? Então olha só, Paulo está fazendo nesse verso uma separação.
Separação de quê, pastor? Do homem natural, que olha, que vê e sente, do homem interior, a nova criatura, que vive, que somos nós, vive por fé, crendo na verdade, é o estilo da nova criatura. Nós vivemos dessa maneira, nós nos posicionamos com a verdade. Isso aqui é a chave da vitória. É diante da situação que você enfrenta e eu também, nós nos posicionarmos com a vitória, com a verdade. Mas esse tipo de posicionamento é uma atitude de fé, requer de mim e de você uma escolha. Pastor, mas o que eu estou sentindo, fala alto, né? No que eu estou vendo ali, aquilo ali parece que me agride, é verdade. É a única área onde o inferno ele pode colocar a mão. Ele não pode mexer nesse livro, porque esse livro chama-se Deus, aleluia! Ele não pode, e ele sabe que essa palavra é absoluta, inabalável, é a rocha, é imutável. E o que está escrito aqui é Deus, é boca dele. Daí você lê um pouquinho lá em Êxodo, lá em Números capítulo 13 e 14, os homens que se posicionaram com Deus, creram, foram esses que entraram na promessa, receberam. Então, não mudou em nada, né, gente? Mas deixa eu falar um outro peso hoje, pelo menos comentar um pouquinho, que isso aqui pode estar em algum canto aí interferindo, porque eu não tenho claridade sobre isso. E o inferno ele sabe como arrastar coisas para a gente segurar e ficar no peso. Mas essa semana, não sei por que lendo essa passagem, isso, o Espírito Santo me falou sobre isso aí. Segura então essa peteca aí, eu já tinha falado sobre isso aí, vou passar adiante. Quarto peso, eu não tenho uma compreensão de que eu não posso viver o dia de hoje, ou o momento hoje, preso ao meu passado. Pastor, mas isso aí eu já sei, é mesmo? Então tá legal. Como isso aí tem prendido vidas? Escuta, vá comigo a Filipenses 3. Vai comigo nisso aí. Filipenses capítulo 3, Paulo ele dá uma declaração, óbvio, seria legal você ler todo o contexto, mas no verso 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu faço uma coisa. E aqui, gente, veja que coisa legal, ele diz assim: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu quero fazer um comentário sobre algumas palavras que ele diz aqui, que são muito preciosas. Prosseguir. Depois ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Verso 13, está acompanhando, né? Esquecendo-me, grifa isso aí, por favor. É interessante que ele não está falando anulando, mas ele está falando esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É óbvio, gente, até num contexto natural, andar para frente olhando para trás não dá certo. Por isso os nossos olhos estão para frente. Só o senhor não sabia, hein, pastor? Mas a simplicidade das coisas nos ensina tantas coisas. Sabia, Jesus, ele era o cara... Olha, se alguém fosse botar Jesus... Atenção, senta todos os teólogos, todo mundo ali, que passou pelas faculdades de aprender a pregar. Por favor, Jesus, traz uma mensagenzinha e nós vamos dar uma notinha para você. E Jesus ia pregar, está reprovado. Jesus ia estar reprovado nos dias de hoje. Por quê? Jesus não fazia as pessoas chorarem, não trazia o intelecto, não emocionava. Ele chegava e falava: olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Que lindo. E tal. Aí Jesus começava e tal, e mandava ver verdades em cima de verdades, na maior simplicidade. Então olha só que legal, 3 coisas aqui. Primeiro, é que um conselho dado por Paulo, porque ele diz: olha, eu faço. Alguém para dizer eu faço e Deus permitir que ele escreva, dá para entender que tem a mão de Deus nisso aí, gente? Demais, né? Então é um conselho de Deus para mim e para você. Sabe como é que Paulo muitas vezes ele se expressa? Lá em 1 Coríntios ele fala assim: olha só, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Caramba! Não porque ele fosse uma pessoa perfeita, mas entende como ele registra isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A segunda coisa, é isso que eu quero te falar, que acontecimentos nos envolvem todos os dias. Muitas vezes acontecimentos agradáveis, outros desagradáveis, alguns esperados, outros inesperados. Não tem como nós controlarmos as coisas que acontecem. Nós podemos sim, eu venho conversando com vocês, minimizar muito aquilo que a gente recebe, porque se nós estivermos plantando verdades, nós recebemos os benefícios do reino. Há muitas colheitas indevidas, porque foram feitas na carne. E acabamos assumindo coisas que chegam à nossa vida, porque na verdade é uma colheita de coisas erradas. Mas esquece um detalhe sobre isso aí, segue comigo. Então, na verdade, gente, a vida é um conjunto de acontecimentos. Muitas vezes nos forma, mas muitas vezes pode trazer esse prejuízo de fazer com que eu e você, por causa de acontecimentos passados, hoje sejamos pessoas deformadas. Mas há salvação em Cristo Jesus, aleluia, esperança suficiente, que agora quando a gente vai para a mão dele, ele agora põe tudo em ordem, aleluia. Isso é a coisa mais maravilhosa. Não tem uma pessoa sobre a face da terra que pode chegar, Senhor, eu estou assim, eu só estimulando, a minha vida está desgraçada, eu agora estou assim e tal. Jesus, calma, que agora eu vou botar a mão, vai dar certo. Quando Jesus entra na nossa vida, gente, quando nós nos tornamos nova criatura, é para dar certo. Quantos conceitos errados as pessoas ficam segurando ainda? Você foi criado para dar certo, eu também. Nesse mundo doido, seguindo e andando com verdades espirituais instaladas no nosso coração, a nossa vida dá certo. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de ser abençoado. Chegarmos lá, ver o propósito de Deus na tua vida e na minha. Família abençoada, não faltando nada na nossa vida. Então eu digo para você que a vida nada mais é do que o passado acrescido do agora, que já foi. Que já foi. Que já foi. Então olha para você, olha para mim, o que é que nós somos? O grande passado. Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem tudo. O passado tem uma proporção muito maior do que o hoje, gente. Tipo, como é que eu vou me lembrar de algo que eu não vivi? Então Paulo, ele dá um detalhe sobre isso. Vamos voltar, por favor, a Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, meus irmãos, uma coisa eu faço, em relação a alcançar, seguir adiante. Ele diz assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Até mesmo a fé de ontem não me ajuda hoje. Porque a fé de ontem foi aquele momento daquele combustível para aquele momento que já se foi, já se queimou, não tem mais. Daí não adianta se valer, que eu conheço a Bíblia, eu assisto pastor Elinho e tal, e a gente fica com alguma coisa. Não, eu tenho aí um tanque que dá para rodar um mês. Não vai dar certo. Onde é que você está ouvindo? De onde vem essa sugestão? Vem do inferno. Paulo, ele fala de esquecimento. E é difícil falar de esquecer quando a gente tem, na maioria esmagadora, todo um passado. É a nossa vida. Ele não pede para apagar. Ele pede isso aí, para que eu não fique preso ou no passado. Escuta uma coisa, de repente você precisa ouvir, porque isso é um peso terrível. Há muitas pessoas de Deus, novas criaturas, não conseguem andar porque ficam ruminando fracassos e erros do passado. Ou situações que até o dia de hoje não se livraram de um sentimento de culpa, da qual Jesus já pagou na cruz do Calvário todos os nossos erros, nos transformando em uma nova criatura, mas eu não consigo me perdoar. E eu não esqueço. Gente, nesse mundo as situações estão aí para destruir. E é muito difícil realmente passar por situações desagradáveis que deformam a vida do homem com experiências das mais variadas em todos os lugares, até mesmo de repente dentro de uma própria casa. Mas quando Deus entra na nossa vida, queridos, é para mudar tudo, aleluia. É para arrancar qualquer coisa que me prenda, que me impeça de prosseguir, de ser transformado, de ser abençoado.
Aonde é que é o lugar chamado passado? No passado a gente tem que colocar isso aí lá, tchau. Saiu, para frente, tchau. Tem que dar tchau. Dá tchau. Então o nosso passado pode ser algo que forma, mas pode ser algo que deforma. Então eu tenho que lidar com ele de maneira própria, mas o inferno, ele é danado, porque ele tem lá, sei lá, um arquivo, que ele fica puxando ficha sua de 1920, Sérgio. Você tem uma ideia, pastor Teixeira casou o Marcelo, e o Marcelo já está fazendo 18 anos de casado. Tadinho, né? Quando é que nós vamos resolver enterrar aquilo que já está enterrado? Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim: Alinho, dos teus passados eu nem me lembro, está enterrado. No mar do esquecimento. Deus, Ele não tem esse olhar de caminhar comigo olhando assim. Aí olha para mim. Eu nunca vi Deus ficar assim. Olha, sim. Olha para o passado. É aquele negócio confrontando a gente, porque eu fiz bobagem, porque eu errei, porque eu não conhecia Jesus, pastor. Eu não consigo viver em liberdade, porque naquela época eu fiz isso, aquilo outro e tal. Se eu tivesse conhecido Jesus, isso não acontecia na minha vida. Quando é que você vai largar isso, rapaz? Onde é que nós vamos enterrar e jogar essas coisas para trás? Ter liberdade de caminhar com Ele olhando para frente. Deus olha para frente, gente. O dia de ontem já passou, Ele já nos perdoou. O dia de hoje está sendo perdoado, diga aleluia. A misericórdia dEle me assiste todo dia. Ele está comigo. Compaixão, o amor dEle é para o dia, com uma finalidade que a gente olhe para frente, gente. Deixa o passado. Diga aleluia. Muitas pessoas estão vivendo na dependência, gente, de lembranças. Até pessoas hoje em Cristo Jesus, já vi gente falar isso. Pastor, quando eu não conhecia Jesus, não me faltava dinheiro, não me faltava aí, agora estou lá dando declarações das mais estapafúrdias. E o cara reclamando da vida de hoje, porque no passado, gente, isso aí não faz parte, estou dizendo, isso é um tremendo de um peso. O cara já acorda, escuta isso aí, com ontem na cabeça. É um treinamento que a gente tem que fazer. Não posso acordar com ontem na cabeça. E essa é a estratégia do inferno. Escuta o que eu vou te falar. Ele faz com que eu e você fiquemos remoendo fracassos, erros, tentativas frustradas, traumas, traições, conflitos, dificuldades, sofrimento, sentimento de culpa e tal. Isso aí é um peso. Você é livre em Cristo Jesus. Se você não assumir por fé o perdão dos pecados ou de todos os erros, das coisas ruins da nossa vida, você não vai caminhar com Deus, estou falando claramente. Porque temos que assumir algo que fez, Deus fez. Pastor, como é que eu pego isso? Mas eu não sinto, não é para sentir, rapaz. É para você pegar por fé na liberdade que Deus nos deu. Alguém diga aleluia. Paulo, o cara era um assassino de cristão, perseguia. Como é que então ele tinha essas ousadias? De andar com Deus e dar declarações e ser usado por Deus. Já pensou? Ele seria o primeiro a ser cortado. Quem está entendendo? Esquece esse negócio de velhas lembranças. Isso é coisa de velho. Quem é novo, diga aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não viu o pastor, deixa para lá, não viu ele falar nada. Naquele tempo. Já vi gente falando sobre isso, gente. Tem coisas que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ficar ultrapassado.
Nessa igreja não canta mais aqueles corinhos. Eu sei que sou fraco. O cara fica cantando os corinhos há 30 anos. Eu só quero fazer uma pergunta. Deus é o Deus de agora ou do ontem? Ele está sempre inspirando coisas novas, Ele está sempre crescendo, Ele está sempre inspirando. Nós estamos dizendo uma nova era de crescimento de coisas para trazer palavras e coisas tremendas e tal. E a gente fica vivendo agarrado à cor. Não, pastor, aqueles hinos e que eram de Deus. Onde é que o senhor vai cantar? Castelo Forte. Martinho Lutero fez aqui. Pastor, tá. Aquela época o pastor Zequinha, ele é que era pastor. Olha, um dos caras que é show de bola, show de glória para nos ensinar o que é deixar um passado e dar continuidade com uma visão de propósito. E ele passou um período muito ruim de coisas familiares. A vida de José, vai ler a vida de José. José, quando ele encontra os seus irmãos, ele não fica lá, agora vocês vão ver comigo. Ele não aparece todo rabugento, frustrado, com remorso, com isso, aquilo, outro, e tal, minha vida não decola porque eles me fizeram isso, eles me traíram, eu sou tal. Gente, nós vamos assumindo aquilo que a gente quer. Se você quer assumir um sofrimento e uma dor, eternidade, pela eternidade, você vai assumir, ninguém pode tirar isso de você. Escuta, esse é o maior perigo, não tenha pena de você. Esse sentimento de ter pena de pessoa, tem pena de mim mesmo, esse negócio, sai dessa área, isso aí é o maior perigo. Mas eu tenho esse direito, é meu, e tal, hoje eu sou assim, por causa do sei o que aconteceu, foi 10 anos atrás, pastor. 10 anos atrás, você segurando esse peso que te impede de ser feliz hoje, de olhar para frente o que Deus tem para você. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, gente. Diga aleluia. Dentro dessa área, nós temos que tomar um cuidado. Eu quero te dizer que o passado não tem, não terá, no nome de Jesus, capacidade de reinar sobre a tua vida. Mas você tem que dar um amém junto comigo e pegar firme isso, e botar isso para trás, seguir adiante. Por causa de um passado, hoje pessoas não querem mais enfrentar desafios. Por quê? O fracasso foi tão grande que aquilo ali tomou conta e abraçou o cara para deitar com ele ali. Não dá? Nada disso. Está dando para pegar? Tome cuidado com essa contaminação, com esse peso. Olhe para frente. Ao novo ano. Gente, 2012, já está acabando. Esquece, ok? 2013, já vai olhando para ele. Uhul! Hey! Vamos embora, para frente. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Tome cuidado, porque às vezes dizer recordar é viver. Tome cuidado, se eu estou recordando coisas que me põem para baixo, eu não estou vivendo, eu estou morrendo. Então recordar em si não é viver, pode ser morrer. Pegou? É simples. Legal, boas lembranças, situações. Hoje mesmo eu estava compartilhando com os pastores lá em cima, um tempo que eu passei fora para estudar com a minha família, foi maravilhoso, lembranças maravilhosas, né? Mas eu não vivo dessas lembranças, eu não posso viver agarrado a ela, presa. Há uma dinâmica nova, de um todo dia, de coisas para frente. E é impressionante, porque Deus fala sobre isso na sua palavra, que aquele que presta atenção para trás não vê o novo chegar. E às vezes eu estou numa posição errada, de prender a minha vida e toda a minha vida está no passado, eu não consigo enxergar o novo que Deus está trazendo. Isso está lá em Isaías. Vá comigo Isaías capítulo 43. Eu poderia falar muito sobre isso aí, mas eu creio que isso que eu já estou conversando contigo já te ajudou. O Espírito Santo está falando contigo, reforçando. Esquece, olha para frente, o melhor de Deus está para chegar ainda, gente. A cada ano é ano melhor. Eu não caio nessa cilada, cara. Mas você não está enfrentando luta? Estou. Mas a parede não está ali, uma opção de coisa, eu não quero nem saber, eu vou passar e vou por cima e vou embora.
De uma coisa eu sei, Deus caminha. Deus é um Deus do avanço, do crescimento, de cumprir um propósito e uma promessa na nossa vida. Eu não vou ficar olhando para trás, rapaz. Eu não vou ficar cantando, eu sei que eu sou fraco, rapaz. Completamente fora da visão da verdade. E daí então, se você ler o contexto, que é sempre importante ler, Isaías 43 está falando um pouquinho antes, está falando da restauração futura que Deus faria para com o seu povo. Porque você sabe que muitas vezes essas palavras proféticas foram lançadas para um povo que rejeitou a Deus, das mais variadas formas, tomou outro caminho. E eles acabaram assumindo as consequências disso. Então era um povo cativo, vinha um outro reino, pegava e pilhava eles e tal, e eles viviam às vezes temporadas na prisão, se é que eu posso dizer dessa maneira. E aí então, no verso 18 está escrito, Deus diz assim: não lembre, Elinho, das coisas passadas, não considere as antigas. Verso 19, eis que faço coisa nova. Mas óbvio, se tem coisa nova, não vai vir no meu passado. Vai vir eu olhar para frente e saber que vai chegar. Então, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Eu quero te perguntar, porventura você não percebe? Olha só, Elinho, eu vou colocar um caminho no deserto, cara. Olha para frente. Pastor, mas aquele negócio me marcou. Para com isso, rapaz. Deixa você ser marcado pelo hoje, pela transformação da palavra, para tirar tudo isso da tua vida. Ser livre no nome de Jesus. Interessante essa expressão. Veja que legal. Jesus é o pão vivo para nós hoje. Coisa maravilhosa é comer um pão fresquinho na hora, hein? Você vai na padaria, compra o pão para a família, o pessoal vai lá, o bico já foi para a boca, né? Da bisnaga. Ué, você comprou um pão sem bico? É verdade, o padeiro hoje não fez o bico porque no meio do caminho. Mas de um modo geral, eis que eu posso me surpreender nessa noite, hein, queridos? De um modo geral, ninguém gosta de pão dormido, né? Pizza na hora, saindo daquele forninho. Cadê o William? De banana com canela, hein? 3 dias já está no congelador. Eu não gosto nem de olhar. Não me atrai. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão quente para hoje. Não tem nada mais no passado. Não tem nada mais que Deus vai fazer no passado. Ele não vai voltar. Você não vai voltar. Por que você não vive olhando para frente e aproveita os seus dias? Mas eu perdi 20 anos, então vai ganhar mais 20 agora, aleluia. Esquece isso aí, gente. Deus tem um plano para nós, resgatador, é tremendo. Deu para pegar isso aí? E está encerrado, e fique de pé, vamos participar da Santa Ceia.